Noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso último dia de meeting, né? Já está dando saudade. E, obviamente, ontem a gente já discutiu um pouco, né, Ana, de qual é a ideia para o próximo, né? Então, a gente já está aí com algumas ideias. Então, para finalizar aí a nossa semana, hoje a professora Juliana iria estar aqui com vocês, mas ela não está se sentindo muito bem, então a gente vai conduzir hoje, né? E aí na torcida para a professora Juliana melhorar aí e se recuperar aí para a semana que vem tá bem, tá? Então a gente vai começar hoje a nossa noite. Não sei se a professora Ana quer falar alguma coisa ou não, mas a gente vai começar hoje a nossa noite falando com a nutricionista Juliana Granzini dos Santos. A Juliana está lá na França, né? Ela é doutora em Informação e Comunicação e Jornalismo Científico, Popularização Científica da Universidade de Paris, Paris 7. É diretora da Vera Kiss, na França. É membro do Grupo de Estudo de Informações do Consumidor, do Fundo Francês de Alimentos e Saúde, e curador dos cursos sobre alimentação e nutrição na Europa, na América Latina e no Brasil. Juliana, seja bem-vinda aí ao nosso meeting. A gente gostaria já de antemão de agradecer a sua disponibilidade de trocar essa experiência. E agora eu deixo a palavra com você para você conversar aí com os nossos alunos e com os nutricionistas que também estão acompanhando aí a nossa live de hoje. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Eu sempre comento que é muito gostoso e é um prazer poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre a gente, sobre o que a gente faz, né? Então agradeço a todos, parabenizo pela organização e desejo a todos que estão assistindo desde o começo da semana que eu possa agregar alguma coisa para vocês. Eu acho que eu já fui bem apresentada e eu vou falar um pouco do profissional nutricionista, um pouco na Europa e um pouco da particularidade da França. Eu conheço um pouco também o de Portugal, mas eu já sei que já teve na programação. Eu vou falar um pouco da minha experiência e contar o que eu faço, onde eu cheguei, por que eu cheguei aqui, e depois eu conto com as perguntas de vocês para poder enriquecer um pouco mais, que é sempre mais rico quando o interesse vem do público, né? Eu começo com isso porque, assim, eu faz 23 anos que eu moro aqui na França e me formei em nutrição no Brasil, fiz mestrado, fiz aprimoramento, especialização em mestrado no Brasil e saí num contexto onde a profissão do nutricionista, né, do especialista em nutrição, uma formação completa, ela é reconhecida e o número de profissionais ele é bem grande. E aí eu chego num contexto europeu, né? Opa, tem um erro na minha tela. Eu chego num contexto europeu, isso em 97, com essa formação toda bem, não que não seja organizada, mas ela é muito bem enquadrada, a profissão enquadrada, uma profissão, um curso longo, e eu chego num país, numa União Europeia que estava se reorganizando e num país onde o contexto da nutrição, né, dos profissionais da nutrição era bem diferente. Nesse contexto, na época que eu cheguei aqui um pouco depois, acho que uns 5, 6 anos, eu fui descobrindo, então, primeiro que a profissão do nutricionista, como a gente conhece no Brasil, como existe em Portugal, como está se formando na Espanha, um pouco quando se valida o diploma na Inglaterra, um tipo de validação de diploma na Itália, ele não existe na França, né? A França tem ou o dietista, que é um técnico em nutrição, que faz esses 2 anos que estão aqui embaixo na tela, faz os 2 anos de curso técnico, eu vou falar um pouco mais para frente sobre esse curso, ou então tem o que a gente chamaria no Brasil de nutrólogo, sendo que esse nutrólogo, que é o tal do nutricionista aqui, ele pode ser um médico, ele pode ser um veterinário, ele pode ser um agrônomo, ele pode ser um profissional de marketing, que é especialista em nutrição, alguém que se especializa. Ou seja, a nutrição aqui, ela acaba sendo uma especialidade ou uma atribuição técnica. Então, na França, a nutrição, ela é a formação do dietista, dietéticien, tem 2.400 horas de teoria, 630 horas de estágio e um concurso público.
Então, para ser nutricionista, além de ter feito a formação, você tem que fazer esse concurso público para ter esse diploma. E depois, esses 2 anos de formação, ele pode ser um superior técnico, que é o BTS, Bacalaureado Técnico Superior, ou um curso técnico universitário. Isso acontece dentro das universidades, que eu acho que no Brasil, depois vocês podem me corrigir, que vocês conhecem bem melhor do que eu, é o tecnólogo. Quem faz o DUT é o dietista, o dietetian, que consegue um pouco mais além, que ele vai terminar, ele vai fazer uma licença, vai fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, e tem um outro tipo de atuação. Nessa época, como eu estava comentando, a Europa, assim, até hoje, né, assim, a ideia é uma superfície, né, dentro da Europa continente, em que os países entraram no acordo para ter livre trânsito de bens e livre trânsito de pessoas. E aí as coisas precisam meio que se estruturar. Então, a parte de legislação, a parte de gestão da qualidade e a parte da formação, porque se tem livre trânsito de pessoas, também precisa ter, entre aspas, livre trânsito de diplomas. E aí teve um grande marco, que foi essa reunião e o Tratado de Sorbonne e Lisboa, onde se decidiu que os cursos europeus têm os cursos superiores europeus têm 3 níveis, que é licença, né, 3 anos, master, 1 e 2, 2 anos, e o doutorado. Então, é o que a gente chama aqui, o curso superior na Europa, LMD, licença, 3 anos, mestrado, 1 e 2, e doutorado. Sendo que o mestrado tem o mestrado aplicado, isso já tem no Brasil também, e o master científico, que é para quem vai fazer o doutorado. Só pode fazer doutoramento ou doutorado quem faz o master 2. E algumas coisas, por exemplo, diplomas no Brasil que tem 5 anos, os alunos, acontece muito com engenharia de alimentos, que os alunos vêm para cá e fazem estágio em M1 ou M2, que é para validar os 5 anos. Quem faz, por exemplo, o engenheiro agrônomo, ele tem que validar o M2, senão ele não tem o diploma, né, o nível de um engenheiro agrônomo. Por aí adiante, e a nutrição, cada país decidiu. Por exemplo, Portugal tinha 5 anos de formação no curso de nutrição, passou para 4, as faculdades se reorganizaram, passaram para 4, a França decidiu que ela ia continuar com esse curso técnico, 2 anos, ela não ia mudar nada. A Holanda tem um curso de 5 anos, mas ela decidiu que ela ia ficar com esses 5 anos técnico, ou seja, nem todos os países decidiram passar a formação do dietetian, ou do nosso nutricionista, enquanto nós conhecemos no Brasil, para essa formação que se diz de nível superior, licença, mestrado, LMD. Né? E, então, foi nessa busca que eu vi que a nossa formação, ela é diferente, porque se vocês entrarem, vai ter aqui mais para frente o link, a gente vê que a Associação Francesa de Dietistas e Nutricionistas, a gente vê que as atribuições e o conteúdo, né, de ensino desses dietistas é quase que o mesmo que o nosso no Brasil. E olha que a gente tem pelo menos o dobro, né, de carga horária de formação. Eu deixo vocês me interromperem, principalmente os coordenadores, né, enquanto eu estou falando dessa parte, que vocês conhecem melhor do que eu aí no Brasil, tá? Se vocês quiserem tranquilo, falar pode alguma ir. coisa. Então, seja, é um profissional que tem as mesmas atribuições que um nutricionista em Portugal, que estuda 4 anos, ou na Espanha, que estuda 4 anos, ou no Brasil, que estuda os 4 anos, mas com uma formação bem reduzida. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele sofre por ter essa formação reduzida. Né? Então, ele trabalha mesmo como um técnico, ele é um técnico, tá? Nos hospitais franceses, o nutricionista esse dietetian, ele não tem o papel que tem o nosso nutricionista no Brasil. Ele para na execução de uma dieta, ele quase não chega perto do paciente, ele não tem autonomia e eu diria mesmo a capacidade intelectual, né, que é adquirida pelos anos de estudo do nutricionista brasileiro. Né? Muito desses nutricionistas, esse dietetian, que fazem esses cursos, né, de BTS ou DUT, eles não vão para o mercado de trabalho, tá? Tem
uma desistência muito grande, porque aqui é um mercado muito complicado. Então, atualmente, existem só 12.480 dietistas num país de 60 milhões, mais de 60 milhões de pessoas. Então, tem poucos. Embora esteja, assim, a nutrição todo mundo sabe, está em alta, está em voga, mais do que, né, todo mundo mais do que sabe que a alimentação é importante, que o dietista, alguém que oriente as pessoas, ele é importante. Não existe, aí agora eu vou falar uma coisa minha, porque se vocês forem ver o site que eu coloquei aqui, da Associação Francesa de Dietistas e Nutricionistas, eles têm um discurso falando que a formação do dietista vai melhorar, que eles vão conseguir passar para os 4 anos, que eles vão conseguir ter um nível de licença, que eles vão conseguir ser reconhecidos pela seguro social, etc. Mas eu não vejo, a minha percepção, eu não vejo o governo com interesse de investir nessa profissão e alocar novas salas de laboratório, mexer toda na estrutura universitária que ele tem para mudar esse curso. Isso é uma visão minha, tá? E aí, desses poucos dietistas, porque muitos acabam desistindo, 41% trabalham nos hospitais, aqui 99% dos hospitais são públicos, e assim, tem poucas vagas, então precisa abrir alguma vaga, e tem pouca, porque não tem como no Brasil um nutricionista por X leitos, cada serviço que tem ou não, tá? Muito dos hospitais, tirando grandes hospitais públicos, eles têm serviço de produção, né, de dietas terceirizado, ou seja, a Sodexo que traz, eu não sei como falar isso no Brasil, mas ou seja, não tem o próprio, não produz a própria alimentação, tá? Então, 41% em hospital, 37% que tem o seu, que é o profissional liberal, né? E 22% outros tipos de trabalho. Ou seja, é uma profissão, quando a gente compara com a do Brasil, e essa é a minha vivência, eu sei que já teve outra palestra, vai ter depois de mim, eu não sei, não lembro mais da ordem, falando sobre o dietista aqui. A minha vivência, a minha experiência é, então, de um profissional que não tem muito espaço de trabalho, que tem um salário razoavelmente baixo, né? E que não tem, e essa foi a minha frustração, e foram 2 pontos que fizeram com que eu continuasse no caminho que eu comecei a trilhar no Brasil e não fosse para a área de dietética, ou seja, de nutrição pura, que foi essa questão de que ele não, porque não tem autonomia. Aqui o paciente chega num consultório já meio que tratado pelo médico, ou o preparador físico, ou então ele não é responsável por um restaurante, ele está ali na sede da Sodexo fazendo cardápio, ou seja, eu vim do Brasil para cá, eu trabalhava num serviço da Secretaria de Estado da Saúde, onde eu tinha total autonomia. Então, quando eu fui aqui ver o trabalho de um dietista, eu não queria voltar para trás. Eu falei, puxa vida, eu não lutei tanto num hospital para conseguir ter o espaço, na Secretaria de Estado da Saúde, para ser respeitada, para voltar para trás e ficar à mercê e às ordens, né, de um médico ou de um profissional qualquer, ou outro, né, que seja da saúde ou não, né? Vamos falar. A outra coisa que me fez também continuar no caminho que eu estava, é que eu já estava indo muito para esse lado da comunicação, da informação, do jornalismo, que isso me incomodava, né, muito, desde o começo da faculdade, me incomodava essa questão de que o conhecimento sobre nutrição, e isso foi a primeira impressão no meu primeiro dia de faculdade, lá nos idos 1988, olha quanto tempo. A impressão que, assim, de que, por que esse conhecimento elitista? Por que para saber se alimentar e saber o que o alimento, né, o que os nutrientes fazem no corpo, por que tem que ser uma faculdade? Por que a pessoa tem que estudar tanto para saber disso? Isso sempre foi me incomodando e eu fui traçando um caminho que foi indo para essa questão da informação que chegava para as pessoas. Hoje eu não trabalho só com a informação que chega para o público leigo, eu trabalho também com a informação que chega para o público, para o técnico, que chega para o nutricionista, que chega para o médico.
E eu já estava nesse caminho, e quando eu fui vendo aqui, fui até num hospital, um hospital pediátrico, eu tenho especialização em pediatria, meu mestrado em pediatria, fui conversar, e essa pessoa falou: puxa vida, você não vai poder trabalhar como nutricionista, porque vai ser muito difícil para você validar diploma, e depois eu posso falar, quem quiser validar como nutricionista, é mais fácil validar como dietista, mas tem como validar como nutricionista, embora eu também não tenha quisto, não sei se essa construção verbal está certo, mas eu não tenha quisto porque é, você tem meio que assumir que você é quase um médico, e eu também não quis entrar por aí. Ok, eu não estou ali como um técnico, como eles são aqui, mas eu também já não sou médica, não tive essa formação, então eu não quis validar, mas também existe como fazer esse pedido para ser o tal do nutricionista. O nutricionista, o médico, né, nutrólogo, ele é reembolsado pelo seguro social. O dietista já não é. Então, mais um motivo, né, de desânimo para quem enfrenta essa carreira. E aí, quando eu fui ver esse pediatra, ele olhou para mim e falou assim: ai, puxa vida, você já tem um caminho tão interessante na comunicação, você vai voltar para trás, vai ser difícil, você vai ter que fazer prova, você vai ter que construir tudo de novo para estar num hospital, e é realmente isso que você quer? E realmente não era isso que eu quis, e aí eu decidi trilhar a minha carreira profissional de outra maneira, que eu já conto. Eu vou só falar, então, da questão da nutrição na Europa. A nutrição na Europa também, meu ponto de vista, é, ela está muito de acordo, e isso é um pedido mesmo da União Europeia, é que cada país ele tenha a sua autonomia e ele trabalhe com as suas problemáticas. Então, existem muitas diferenças culturais, econômicas, sociais, climáticas e geográficas, e a ciência da nutrição, e cada vez mais, e também isso já está quase, né, que no globo todo, ela está muito voltada para essas questões, e não tanto por uma questão estética e de saúde, como é no Brasil, que eu acho que a nossa ciência da nutrição e a nossa visão do profissional nutricionista, ela é muito americanizada, ela é muito medicalizada. Aqui o que se tenta muito, e principalmente mais nesses países aqui para cima, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, tentar fazer com que essa alimentação e que essa ciência ela não seja tão medicalizada, que ela seja medicalizada onde ela tem que ser, que é num hospital, num problema de saúde. Outro ponto que se tem se falado muito é a questão da obesidade, da desnutrição, da fome oculta, muito que as pessoas têm esquecido, porque a gente focalizou, foi como se colocasse uma lente, né, uma lupa em cima da obesidade, e a gente esqueceu a desnutrição, e ainda tem desnutrição na Europa, seja num tipo de população, mas ainda existe. A questão também da produção de alimentos tem muita coisa diferente, a gente tem uma legislação diferente, a gente tem um rigor, né? A Europa tem um rigor com a questão da qualidade intrínseca de um alimento. Então, que seja um alimento low cost, ou que seja um alimento que venda numa épicerie, num lugar mais chique, né? Um alimento de luxo, a qualidade intrínseca, ou seja, o que está ali dentro, tem que ser a mesma para os dois, para todos. Tem a questão, então, da sustentabilidade, mas isso também já é uma realidade no Brasil. A questão da soberania e autossuficiência alimentar, e é o grande desafio e é o grande questionamento, principalmente com a questão do confinamento dos países europeus. Todo mundo ficou um pouco assustado, porque a Europa... a França é um grande país, né? Tem uma agricultura, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas mesmo assim, esses países não são mais autossuficientes, e foi-se assim, um grande medo. Será que os países que exportam arroz vão continuar exportando e a gente vai conseguir continuar comendo? Será que essa mão de obra toda que vem de fora, que vem do Marrocos para colher tomate, colher uva, agora é época de vendimas, vai poder vir? Então, agora tem sido questionado muito essa questão, que os países não são autossuficientes, eles dependem um dos outros, e agora, como é que a gente faz, né? Somos dependentes um dos outros até para comer. Existe uma abordagem muito forte, isso também acho que já é uma realidade no Brasil, das ciências humanas e sociais dentro do contexto da alimentação e da nutrição. Existe um preocupar com comer, e eu acho que aqui na França, principalmente, as pessoas estão muito preocupadas em comer e não se nutrir, né?
elas acabam se nutrindo, né? A dieta do francês, ela não é tão ruim assim. O francês, ele gosta da tal comida de verdade, ele preza pelo patrimônio dele, ele preza pelos alimentos, uma parte da população, né? Nós estamos falando não vamos falar de uma população que não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso ao alimento no valor que ele tem, no alimento que são os mais caros, principalmente frutas e legumes. Não sei se alguém conhece fruta, legume e verdura, na França não é barato. Então, vamos falar de um outro tipo de público que preza comer de verdade, preza uma boa comida. E a dietética, ela fica para casos específicos. E quem já veio para cá, já tem essa experiência, ou a gente mostra nas nossas visitas técnicas, essa parte de nutrição clínica acaba ficando um pouco decepcionante. Não que não tenha, tá? Tem, mas não é nessa extensão, nessa amplitude, né, nessa grandeza que tem no Brasil. E um dos pontos que eu falo sempre, assim, a questão da nutrição clínica, da nutrição hospitalar no Brasil, ela dá de 20-0 na europeia, com algumas exceções em Portugal, poucas exceções na Espanha, e dá de 20-0 aqui. Eu não conheço a nutrição hospitalar na Itália, onde a gente trabalha também, mas com certeza na Espanha e aqui na França a nutrição clínica e a hospitalar do Brasil dão de 20-0, porque aqui não é essa questão. Fora que, assim, fica com o médico a questão mais profunda, a dieta enteral, a avaliação nutricional profunda, todos os cálculos, quando precisam de coisas mais aprofundadas, isso acaba indo para o médico, né? A gente também pode falar de grandes, depois vocês podem me perguntar, porque aí tem outras realidades. Então, grandes hospitais universitários no centro do país têm outra realidade. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa. Por exemplo, nem todos os hospitais aqui ainda têm o protocolo de entrada, que é peso e altura, para fazer aquela primeira triagem do estado nutricional, ou seja, eles ainda têm que se bater muito para que os enfermeiros, né, ou os profissionais que recebem na entrada, na admissão, façam isso, tá? Vocês estão me entendendo. E aqui algumas coisas assim para falar que cada país tem que ter o seu, né? E o que se preza muito na Europa é a questão da prevenção. E essa prevenção, ela costuma ser uniforme, né? Eu deixo aqui para vocês o Manger Bouger, que é o francês. Então, dentro do Manger Bouger, vocês que são profissionais técnicos, vocês entrem na aba do PNNS, que é o Plano Nacional Nutrição e Saúde. Então, esse plano que é mantido, que é pelo governo francês, mas ele é votado a cada 4, 5 anos para ver se ele vai continuar ou não. Ele é um programa que abrange toda a França. Então, toda a França e todo o material que tenha, tudo que se fale, tem que seguir esse Manger Bouger. Então, por exemplo, os dietistas, eles recebem os livretos para seguir as orientações do Manger Bouger. Na França tem a plataforma contra a obesidade, eu quis colocar aqui, mas todo o país, isso é uma diretiva europeia, todo o país tem que ter a sua plataforma contra a obesidade, que é para ter a sua estratégia de luta contra a obesidade. Esse aqui do Perseo na Espanha, e o NutriVentures, que se vocês quiserem, foi Portugal que desenvolveu, junto, né, nutricionistas, junto com publicitários, que eram como é que a gente fala isso? Um desenho animado. E aí tem os grupos de alimentos, é interessante, é uma curiosidade para vocês, se vocês ainda não conhecerem. E o que é interessante nisso, e aí eu já volto a falar da minha carreira, é a questão, assim, da uniformização. E uma coisa que eu fiquei, assim, um pouco, por exemplo, assustada no começo da Covid, é que aqui tinham as diretivas do governo, e as pessoas seguiam. Então, uma semana depois do confinamento, todos os sites que a gente abria tinham as normas. Então, ou seja, tossir, espirrar no braço, colocar máscara, não colocar, usar álcool gel e tudo. E todo mundo seguia essas diretivas e tinha ali Ministério da Saúde, ou as diretivas de como, né, fazer essas medidas de prevenção dentro do trabalho, os Ministérios do Trabalho. E eu comecei a ficar assustada porque no Brasil foram aparecendo que nem pipoca. Então, cada empresa tinha a sua estratégia, cada empresa tinha a sua maneira de falar sobre essas medidas de prevenção, e
E não tinha comunicação pública, eu não via os sites, eu não via o site, por exemplo, da Coca-Cola, eu não via o site da Danone colocando, porque era nítido, aqui quando a gente abria tinha o pop-up, né, cuidado, estamos em plena epidemia, não saia de casa, ou espirre né, no cotovelo, etc. E o que eu acho interessante daqui é que todas essas estratégias, voltando, elas são é, é, centralizadas e todo mundo tenta seguir, o que acaba dando uma certa uniformidade nas tomadas de decisões, na questão de orientações e de prevenção. Tá? Voltando, aí chega aqui na minha carreira, a gente já me apresentou, eu então, como eu falei, eu sempre fui incomodada com a questão que para mim era elitista, por que as pessoas, algumas vão saber de nutrição e outras não, e isso foi me perturbando ao longo dos 4 anos da minha faculdade, no final das contas eu acabei indo para a área de pesquisa, fiz tudo quanto é pesquisa que vocês imaginam, com rato, com cromatógrafo, com tudo, e não era isso que eu queria, acabei terminando o meu mestrado falando de publicidade de alimentos, e nesse contexto todo, eu trabalhei em favela, então eu via como é que as pessoas lidavam com essa informação. Então, naquela época, as pessoas deixavam de comer banana, porque banana era coisa de pobre, mas comiam mamão papaya já quase estragado porque não tinham geladeira, ou seja, algumas coisas que iam se criando, porque muito naquela época se via na televisão aquele modelo de café da manhã, né? Quase que falso, que aparece nos programas de televisão, hoje em dia também nas séries de TV, etc. Isso foi me incomodando e eu terminei meu mestrado dentro de uma faculdade de medicina, falando de publicidade, fui lá brigar, entre aspas, com o reitor, porque eu queria um publicitário na minha banca de tese, e a minha conclusão foi que a publicidade, ela não, na verdade, ela não é nada dentro desse complexo de comunicação que a gente vive, nessa manipulação por meio da comunicação que a gente vive. A, a publicidade é para a gente ficar sabendo de alguém, esse alguém, por acaso, é um biscoito, esse alguém, por acaso, é uma cerveja, que o governo autorizou estar no mercado, né? Porque ninguém vai fazer publicidade de coisas que são proibidas, ninguém faz publicidade de droga, né? De drogas ilícitas, desculpa. Mas a publicidade está ali, a publicidade é engraçada, a publicidade, entre aspas, ela é surreal, ela entra num universo de sonhos e tudo. Só que as pessoas, elas estão aptas a entender aquilo como bom ou como ruim, e que elas têm que comprar ou não, porque a gente tem o tal complexo social, a sociedade onde a gente vive, e dentro dessa sociedade onde a gente vive, tem alguns setores que formatam opinião. E esse formatar opinião, e aí a gente pode falar de eleições de presidentes de alguns países, né, não só no Brasil, mas em outros países, que o jornalismo formata opinião. Hoje em dia, mais ainda com a questão das mídias sociais. O jornalismo é que cria aquela noção de que a batata é boa e a beterraba é ruim, e vai criando um contexto social que as pessoas vão ficando mais permeáveis à publicidade. Aí eu sei que eu devo estar, assim, chocando todo mundo, porque eu sei que a maioria dos profissionais no Brasil acha que a culpa é da publicidade, para mim não é. Né, não há um culpado, é uma questão toda de um complexo, né, que eu falo, é todo um complexo social, é uma questão de ter pouco formação básica que não é tão sólida, que não forma um espírito crítico, que não deixa as pessoas curiosas, que aí faz com que as pessoas leiam o jornal e acreditem, elas não questionem nenhum erro de português, nenhum erro de uma vírgula, que elas não questionem que as matérias nas revistas não têm muita referência bibliográfica, porque elas nem sabem o que é referência bibliográfica, e aí vão se criando possibilidades e deixando essas pessoas mais permeáveis para ter curiosidade de experimentar um danoninho novo, ou um Kit Kat cor-de-rosa, ou um Kit Kat com raiz forte, e as pessoas vão ficando mais permeáveis. Mas não é a publicidade em si, é o que as pessoas têm dentro delas, né, para isso. E aí,
Isso sempre foi me incomodando e aquela questão: "Bom, cheguei aqui, minha profissão não existe de verdade, puxa, não vou voltar para trás, eu dei aula em curso técnico aqui, e aí eu poderia até prestar a prova do governo, mas para prestar a prova do governo eu teria que fazer estágio, para fazer estágio eu tinha que estar matriculada". Eu achei uma não senso nisso tudo, e fui procurando e encontrei, e descobri que a França era um dos primeiros países a trabalhar essa questão do jornalismo científico, ou seja, é um jornalismo que não é qualquer jornalista que faz, que não é qualquer pessoa que faz, é alguém que entenda de ciência e que sabe falar disso, e acabei, descobrindo isso e fui fazendo meu doutorado. Fiz meu doutorado, no meu doutorado eu, estudei a questão do caminho que fazia informação científica, aquela de primeiro grau, aquela que sai no paper, né, no trabalho científico, na revista científica, até ela chegar no grande público. Eu estudei as revistas de puericultura. Estudei revista de puericultura para entender o contexto, né, esse caminho, como é que essa informação, de que jeito ela chega e por que ela chega desse jeito para o grande público. Eu escolhi 2 revistas de puericultura, porque, como eu falei, eu fiz mestrado. Minha tese foi sobre publicidade, mas eu fiz toda a minha parte teórica e todas as experiências que eu fiz em pediatria. Trabalhei na Secretaria de Saúde num projeto de nutrição infantil, fiz aprimoramento e especialização em nutrição materno-infantil. Então, para mim era muito mais fácil eu estudar a informação de algo que eu já conhecia, de um âmbito, né, uma área científica que eu já dominava, porque eu ia ter que aprender essa questão da ciência, da popularização da ciência, do jornalismo científico. E foi, assim, uma experiência que eu posso falar para vocês dolorosa, dolorosa, porque eu tive que sair do que a gente chama de ciências duras, porque nas ciências duras, onde entra a ciência biológica, a gente olha um resultado e descreve um resultado. E em ciências sociais, não, a gente tem que ter um outro tipo de pensamento, a gente não usa paper, a gente usa livros, uma outra maneira de escrever, uma outra maneira de pensar, e eu não tinha uma estrutura de tese, e saí de um contexto onde tinha tudo isso. Mas foi riquíssima, eu não voltaria atrás, mas assim, foi complicado, e eu ainda tive na época, né, a má sorte, mas hoje em dia eu digo que foi muita sorte, de trabalhar com filósofos, né, de estudar. O meu orientador é filósofo. Então, assim, gente, que eu saí daquilo, que eu olhava a amostra, né, via duplo cego, e levava para a estatística falava para mim se era ou não, como é que fala? Significante, qual era o grau de significância, etc. Eu descrevi aquele resultado e estava feliz. E de repente eu tive que pensar de outra maneira, tive que aprender francês. Minha tese ficou 5 anos só corrigindo francês. E aí eu mostro para o orientador uma tese com 200 páginas. Ele fala: sim, você começou, agora falta pensar. Falta escrever. Então foi dolorido, e no final dessa tese, no final desse doutorado, eu não era mais o que hoje eu digo, eu não era mais aquele nutricionista que pensa rapidamente numa alimentação, que pensa rapidamente na avaliação nutricional, que seja, que tem aqueles ímpetos, né, da profissão, não sei como falar, aquela coisa que vem, né, aquela prática. E eu não era socióloga, e nem nunca vou ser, porque eu não tenho a base da sociologia, eu não tenho a base da filosofia. Eu fiz um doutorado com um filósofo dentro de um departamento de sociologia. E aí, o que eu faço agora? Né? Não posso ir para um hospital, não quero abrir um consultório, já não tenho mais aquela bagagem, aquela facilidade que eu tinha para fazer dieta, para fazer avaliação nutricional. O que eu vou fazer agora da minha vida? E eu quero trabalhar com isso, né? Naquela época, eu quero que a informação das pessoas melhore. Eu quero que profissionais técnicos entendam que comunicação é importante, que comunicação não é qualquer coisa. Eu quero que a informação chegue de uma maneira mais gostosa para as pessoas. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E preciso trabalhar, né? O que eu tenho que fazer? Aí eu decidi montar minha própria estrutura, que eu montei em forma de fundação, de associação, para fazer justamente isso, né?
para fazer o que eu queria, trabalhar a questão da comunicação e de uma outra maneira, e um outro paralelo que eu também quis criar a minha estrutura, e que é a tal da Vera Kiss, que eu dirijo até hoje, eu queria facilitar a vida das pessoas que vêm para cá, né, dos meus conterrâneos, dos meus colegas, e as coisas foram mudando, mas eu queria, falei: "Puxa, porque eu vim para cá, eu tive que descobrir que não existia nutrição, eu tive que descobrir que curso que era diplomante, o que não era diplomante, o que que era, quem que fala, em que país que se estuda isso, o que não se estuda aquilo, o que é um bom profissional, o que não é, como é que a gente aborda as pessoas, né? Em Portugal, quem for para Portugal, não se aborda a pessoa só pelo nome, você se aborda pelo nome e sobrenome, até a pessoa falar, você fala professora, engenheiro fulano de tal, professora doutora de tal, na faculdade tem o professora, doutora por extenso, é quem professor docente. Quando é prof, DR, é porque é uma pessoa que tem o diploma, mas não é docente, concursado, ou seja, muitas coisas que eu fui aprendendo na dureza, eu queria facilitar para as pessoas. Então, eu queria trabalhar com essa questão de melhorar a comunicação, melhorar a qualidade da informação que chegava para as pessoas e propor maneiras mais fáceis das pessoas chegarem aqui na Europa e poderem trabalhar na área, no começo de nutrição, mas depois eu fui abrindo para alimentação. Nesse meio tempo, eu também, né, quando eu estava vendo essa questão toda, eu trabalhei para o Ministério de Relações Exteriores francês, pelo Sendotec, Centro de Documentação Técnica Científica, e escrevi não só para eles, como é que era a formação do nutricionista, né, no Brasil, e comparei. Esse site do que tem aqui para vocês, do Sendotec, ele não existe mais, mas se vocês quiserem, eu tenho esse artigo, eu posso mandar um PDF para vocês lerem, porque ele ainda ele ainda é atual, porque as coisas aqui na França não mudaram, e no Brasil também não mudam muito, a não ser algumas restribuições de carga horária. Bom, e fui conhecendo cada vez mais, e a necessidade, e junto com o Ministério de Relações Exteriores, também essa necessidade, porque eles também ficavam perdidos. Puxa vida, quando vem francês aqui, a gente não sabe se ele é dietista, nutricionista, o que a gente faz. Quando a gente quer mandar, a gente faz tempo, eu sei que hoje em dia está mais fácil, tá? Mas quando a gente quer mandar, as pessoas vêm aqui, que é no... Ai, como é que chama? Ana deve me ajudar, que eu sei que é com essa França. É o local onde você vai pedir o visto para vir estudar. Edu-France, na embaixada, no consulado, é Edu-France. Embaixada, não é? Não, mas tem um nome, eles têm um serviço que chama Edu-France, alguma coisa assim, eles que orientam, eles que dão os vistos para as pessoas que vêm, e eles que orientam que curso existem, onde as pessoas vão. E eles também não sabiam orientar as pessoas na área de nutrição, né? Porque eu estou falando para vocês de uma maneira muito fácil, mas imagine há 20 anos atrás, quem que é esse nutricionista? Quem que é esse dietetician, né? E eu fui muito chata. Eu sei que tem gente que vem e que aceita o título de dietista. Eu não aceitei. Não aceitei porque eu falei, eu tinha muita liberdade, eu já tinha terminado um mestrado, eu trabalhava, tive essa sorte de trabalhar em São Paulo com uma equipe de ponta na Unifesp, a pessoa que me iniciou foi um pediatra nutrólogo, não sei se vocês conhecem Fernando José de Nóbrega, que foi uma pessoa incrível, que ele era conhecido mundialmente. Então, assim, eu também não queria, né? Não queria ser o dietista. Mas tem gente que vem para cá e topa, e vai, e dá para validar. Posso depois falar com vocês como é que funciona esse caminho das pedras. Enfim, precisava fazer alguma coisa, criei a Vera Kiss, que a ideia, então, era eu poder trabalhar, então eu ia me candidatar por uma vaga na faculdade? Não ia. Não ia, porque eu não tinha aqueles requisitos básicos de um sociólogo, e também não tinha mais aquela questão toda do nutricionista, e nem era nutricionista, e nem tinha validado meu diploma de nutricionista. Validei meu diploma em Portugal também, que eu achei que eu tendo um diploma europeu, talvez as coisas facilitassem aqui. Não facilita, porque dentro daquele LMD, então, o que é licença em Portugal e licença aqui na França, as pessoas podem vir para cá e elas têm, né, não precisa validar ou fazer equivalência de diplomas, com exceção da área médica. Então, na área médica, cada
país decide. Então, a França decide se ela aceita quem tem X ou Y diploma, Portugal diz se aceita ou não, e assim por diante. Suécia diz se aceita ou não. Então, assim, só para contar, depois, se vocês quiserem, eu posso falar dessa validação, embora acho que a colega portuguesa já tenha falado. Então, eu criei essa fundação para trabalhar essa melhoria da qualidade de informações, né, oriundas das ciências dos alimentos, alimentação nutricional, e direcioná-las adequadamente, porque a informação, né, ela vive nesse círculo, ela sai da ciência, ela chega da ciência, porque a gente tem também ter que essa noção de que é muito importante entender de ciência, e está dando, né, assim, acho que urticária para todo mundo, ver como com essa questão da Covid-19 a ciência está sendo muito maltratada, porque o que a gente pede, né, de uma certa maneira, o que a população está pedindo, o que ela está necessitando, isso de maneira filosófica, né, porque na prática são outras coisas, mas ela está incitando o setor científico a estudar. Então, a ciência, ela emite informação, o especialista fala, o setor público se apropria e fala, o jornalista se apropria e fala, nem sempre coisa boa. As mídias sociais, hoje em dia, é pior, porque aí os influencers e os próprios profissionais técnicos se apropriam de algumas coisas e falam de maneira errada. O setor privado se apropria e vai falando. A ciência da nutrição é usada em estratégias de mercado, o público leigo também se apropria e fala e repassa informação, e o setor acadêmico também, né? Então, essa questão de reorganizar essa informação e fazer de que ela vá de uma maneira correta e para as pessoas corretas, era a minha vontade, foi por isso que eu também montei a Vera Kiss. E é isso, né? Não sei se eu já estou passando muito tempo, deixa eu ver. Já passei. Ela é uma fundação francesa e que tem esse objetivo, né? Por quê? Qual é a missão? A missão é educar, sensibilizar, capacitar, empoderar. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu adoro esse nome ainda. Esclarecer e orientar, né? Porque eu gostaria de ver um homem longe da Idade Média, porque a gente tem visto, estou falando da minha opinião também, né? O homem ainda, apesar de ter tablets, de já ter ido para a Lua, de ir para Marte, etc., ele ainda, dentro dele, dentro da questão do pensamento dele, ele ainda está antes da Idade Média. Então, para mim, uma maneira de evolução do ser humano e da nossa espécie, se a gente conseguir evoluir em outro sentido, num sentido de espécie mesmo, né, de melhorar essa espécie, seria essa questão, para mim, da intelectualização, né, e do conhecimento e da conscientização. E o respeito à sensibilidade do ser humano, né, à humanidade e às sociedades, que eu gosto muito dessa escultura, porque para mim o ser humano é assim, é algo muito delicado e que infelizmente a gente nem sempre trata ele dessa maneira. E aí a Vera Kiss trabalha em 3 eixos de ação, uma que é o desenvolvimento profissional, que é o quê? Para melhorar a qualidade que chega para os profissionais, para ver, e muito o que a gente trabalha é o que acontece aqui, como é que faz na Europa. E eu falo muito para os brasileiros deixarem de olhar lá para cima, para os Estados Unidos, e olhar para a Europa. A Europa tem uma história, a Europa tem... Eu acho a questão da legislação europeia a mais linda do mundo. Poderia achar que a do Japão é interessante, mas eu acho eu acho que ela é quase perfeita. Então, assim, a ideia é de mostrar e ver, e comunicar, e ver de verdade, ou seja... eu estou comunicando, mas eu quero que o profissional veja com os próprios olhos dele, que ele não leia de longe o que se faz na Europa, que ele não veja de orelhada, que ele veja, que ele sinta isso, né? E esse desenvolvimento profissional, então a gente tem planejamento, organização, cursos, projetos de formação e etc., que a gente desenvolve aqui na Europa. Eu vou falar só desse para vocês, mas depois a gente tem um que é para o público leigo, eu passo aqui também. E assim, o nosso carro-chefe tem sido essas formações, que com a questão da Covid-19, a gente teve, né, a gente levou um chacoalhão, né, acordo num dia e falo, e agora? E agora? Será que as pessoas vão poder vir para a Europa? Será que elas vão poder viajar? E agora o que eu faço? Não, vamos parar tudo, e como é que a gente vai fazer? Vamos
usar a questão do online, que eu sempre fui contra, paguei minha língua, não gostava, mas agora virei fã, estou usando ao máximo. E aí a gente tem, né, o nosso carro-chefe, que são as formações presenciais, que são todas na Europa, e as formações à distância online, que são as formações online, que a gente tem feito e tem crescido bem essa coisa. Então, as nossas formações presenciais, né? Aquilo que eu falei, é uma maneira de eu dirigir a informação pro profissional de uma outra maneira, com a ideia de que nos nossos cursos tem engenheiro de alimentos, médico veterinário, biólogo, farmacêutico, nutricionista, já falei de engenheiro de alimentos, engenheiro agrônomo, ou seja, para que esses profissionais se comuniquem, isso foi o resultado da minha tese, os profissionais da área de alimentos, do campo à mesa, da mesa ao campo, não se comunicam, então o engenheiro de alimentos faz a mesma coisa que o nutricionista está fazendo, mas de outra maneira, sobre um outro aspecto, não se comunicam, é um gasto de tempo, energia e dinheiro, ou não se conhecem e ficam um sem querer minando o trabalho do outro. Então, a ideia é que esses profissionais se juntem, eles vejam e, por exemplo, uma vez a gente teve uma visita técnica de gestão da qualidade e tiveram médicos veterinários que foram ver o serviço de alimentação do hospital. E eles ficaram super felizes, que eles falaram, gente, eu estou vendo para onde vem a minha carne. Eu nunca vi na prática mesmo, eu estou lá dentro do... Não é no matadouro que eles trabalham. Enfim, eu estou lá cuidando do processo e higiene da carne, mas eu não vejo até onde ela chega. E então essas formações têm isso, né, delas serem multiprofissionais e com essa ideia de ver o que está acontecendo, ver profissionais diferentes. A gente nem todos os cursos têm o mesmo profissional que fala, nem os mesmos professores, mas para ver. Então é uma maneira da gente melhorar a informação que vai para o público técnico. Essas são as formações online. Essas nossas formações online, elas têm o nosso forte, que é ensinar, não, mostrar para profissionais técnicos a importância da comunicação e como que a gente pode fazer uma comunicação boa e de qualidade, sem atrapalhar o raciocínio, ou seja, não é enganar, mas sem atrapalhar o público leigo, passando uma boa imagem sua, com questões éticas e competindo num mundo onde legitimidade não é mais saber sobre o seu domínio técnico, o seu domínio científico. Hoje em dia, a legitimidade é quem tem mais likes, quem tem mais seguidores. Isso é muito triste, mas a gente tem que lidar com isso. Então, a gente não pode falar de uma maneira chata, mas também a gente não pode fazer aquela estratégia de Casas Bahia, né, com umas coisas horrorosas e publicando toda hora, e publicando na rede, falando, etc. Assim, a gente tem que ter um bom senso. E esses nossos cursos online, ele tem, a gente tem esse é o nosso, não sei se posso falar isso, mas é o nosso carro-chefe, trabalhar a questão da comunicação, ajudar os profissionais técnicos a comunicarem, né? Porque é sério, né? Eu sempre falo, se tem um médico que faz dieta, o nutricionista fica bravo, mas por que o nutricionista pode fazer filmagem, saber fazer foto, faz estratégias de Instagram e não faz mal feito. Então, essa ideia de mostrar o quão importante é você ter uma estratégia, você saber o que é um LinkedIn, o que é um Instagram, o que é um Facebook, como é que se usa, como é que você faz para ser seguido pelas pessoas que você quer, como é que faz para não criar coisa errada, não falar, por mais que a sua ciência esteja certa, para você não falar besteira, né? Às vezes por um erro numa foto. Essa é a parte que eu falei que a gente tem de popularização para o grande público. Então, por exemplo, o NutriDQ é um projeto de dança. Então, a gente acabou de fazer uma chamada, não é o nome, não é esse nome certo, mas a gente tem, né, uma competição de dança sobre a expressão de bailarinos e da alimentação durante a Covid. A gente tem o Papo à Mesa, convido a todos. O Papo à Mesa é uma discussão aos sábados, a cada 15 dias, aos sábados, aonde os embaixador Vera Kiss é alguém que já fez um dos nossos cursos, ele apresenta um livro, ou um filme, ou um artigo, que pode ser científico ou não, e que mudou a vida dele. E a gente tem sido muito interessante, a gente tem tido autor, editor de livro que vem conversar com a gente, é muito interessante. E a ideia é mostrar essa diversidade de assuntos que a Vera Kiss trata. A gente tem a Comida na Boca do Povo, que muito faz parte, né, muito
esse projeto ainda está muito baseado naqueles cursos que eu falei de comunicação, que essa ideia é melhorar a qualidade da informação emitida pelo público técnico, pelos técnicos, né, e melhorar essa questão da popularização científica. A gente tem o blog A Comida na Tela, a gente desenvolve conteúdos técnicos, a gente trabalha com mediação científica, Bar da Ciência e outras coisas. E aí depois a gente tem um outro que seria melhorar a informação que recebe o setor privado, que a gente fala, a indústria é má. Sim, tem maldade, mas também tem muito, e é muito mesmo, do setor privado que cai nos charlatões, né, da informação técnica e que não trabalha adequadamente essa informação técnica. Então, aqui, essa é a ideia. Então, a gente tem a missão técnicas empresariais, chocolate, pesca, queijo, leite, vinho, cerveja, etc., mas que aí é para empresas. A gente tem o Food in Focus, que é ajudar na comunicação das empresas, e assim, a Vera Kiss trabalha só com pequena e média empresa, a gente não trabalha com grandes empresas, na verdade, o que a gente quer é acelerar, ou seja, incentivar projetos diferenciados, né? Então, por isso que as grandes nem sempre nos interessam. Consultoria de projetos, a gente também trabalha com formação de recursos humanos, internacionalização e curadoria. A gente terminou a curadoria, por exemplo, da Unicamp, a gente ajudou a fazer, a organizar algumas palestras da Sema Lima, a gente faz a curadoria de alguns eventos da Aliança Francesa, e entre outros. E a gente tem o Vera Kiss Recomenda, que são os artigos, os livros, os eventos e links que a Vera Kiss recomenda, que a gente já teve acesso, já conheceu e gosta e gostaria de compartilhar. E o nosso blog, que eu também convido vocês para para lerem, para seguirem, porque, na verdade, o nosso blog é mostrar o que está acontecendo aqui na Europa, claro, com um forte na França, mas ele fala de tudo, né? Fala de agricultura, fala de economia, fala de publicidade, mas é falar um pouco das coisas que estão acontecendo por aqui. E aí, esse novo projeto que a gente tem, porque, como vocês viram, a gente fala muito de profissional, a gente fala muito de público leigo, a gente fala de setor privado, mas tinha um público que ficava sem espaço dentro da Vera Kiss, que é o público de estudante, que fosse estudante de graduação, estudante de pós-graduação, que ficava sem espaço. E a gente desenvolveu o Vera Kiss Conecta, que é um projeto com o objetivo de internacionalizar o aluno já dentro da faculdade. De que maneira? Da faculdade ou da pós-graduação? De que maneira? Com aulas de uma hora, webinários, com profissionais europeus, principalmente a gente está fazendo, por enquanto, com profissionais lusófonos, com temas que as faculdades não conseguem sanar, não é faculdade, mas que esses cursos de graduação e de pós-graduação não conseguem sanar, porque a gente não consegue sanar tudo, mas com temas atuais e com profissionais renomados e diferentes. E a ideia é fazer tentar não repetir os profissionais, para mostrar esse leque enorme de profissionais e de pesquisas e de projetos que existem na Europa e no Brasil. A ideia é fazer Brasil lusófono, né? Fazer todos os países lusófonos participarem dessa rede, e convido as 3 faculdades, se quiserem fazer parceria com a gente também, tem outras faculdades que fazem, podem participar também com a gente do Vera Kiss Conecta, e aos alunos, tá? Eu convido vocês para entrarem e ver os temas que a gente fala, e é muito interessante, uma coisa a cada 15 dias, preço acessível, e vale a pena conhecer, sair um pouco do Brasil já na graduação e pós-graduação. A gente tem o nosso Instagram, né? Nossa estratégia, falando de comunicação, a gente tem uma estratégia de comunicação em redes sociais só de Instagram e LinkedIn. Se vocês forem ver o nosso Facebook, ele está ali, mas não faz parte da nossa estratégia. Tem que escolher, não dá para fazer tudo, a não ser que eu fosse uma multinacional, eu poderia fazer tudo bem feito, mas como a Vera Kiss é uma fundação e pequena, a gente então tem LinkedIn e o Instagram. E para vocês, o que é interessante, que pode ser interessante, além, né, da gente falar dos cursos e etc., é esse aqui no meio, na mídia, onde a gente mostra, a gente põe os links das informações mais recentes e mais curiosas sobre alimentos e alimentação,
que foram difundidas aqui na Europa. E acabei aqui, convido a todos, espero não ter passado muito tempo, a entrar no nosso site, a seguir o nosso blog, seguir a gente pelo Instagram. Aqui embaixo são 2 underlines, mas é que essa letra aqui do PowerPoint, ele faz hífen embaixo, não faz underline. E tem o LinkedIn também, se vocês quiserem, e o Veraquiz Conecta, que é o veraquiz.com/conecta, e me deixo à disposição quando vocês quiserem me procurar. E agora, para as perguntas. Vou voltar a ver caras, não Juliana, é? obrigado. Quanta Pera, quero ver coisa, né? caras. Gente. É muita coisa, assim. Eu acho que abriu um outro olhar, assim, e dessa questão que a gente sempre fala muito, né, Ana? A gente fala com os alunos da questão de saber se comunicar, né? A gente tem esse problema seríssimo que muitas vezes, e é lógico, a gente tem aí o nosso código de ética e conduta, né, que a gente tem dentro da área da saúde, que a gente tem algumas condutas que a gente deve seguir, mas mesmo com toda a abertura que a gente ainda tem, a gente não consegue nos comunicar, a gente não consegue chegar à população e muitas vezes a gente não consegue demonstrar qual é a nossa importância, né? Uhum. Tem uma pergunta ali, né, Ana? Eu, Falando das perguntas, né? Pode Ah, falar, não, eu ia Silvia. falar, Alexandre, eu até me coloco à disposição, se vocês quiserem, para falar dessa questão da comunicação e da legitimidade, o que que a gente tem que enfrentar, por que que a gente não sabe, porque a gente não aprende a comunicar, a gente aprende a informar. Aí já chamo todo mundo, todos os alunos de vocês, para fazer um exercício, ver qual é a diferença de informar e comunicar. Aí a gente porque aí a gente começa completamente errado, a gente pisa com o pé esquerdo, Bora é o lá. primeiro passo Fala, errado. pode falar, pode falar pra gente. Então, mas um dia vocês quiserem, eu posso ministrar para vocês. Agora online é tudo mais fácil, né? Posso Bacana, eu ministrar acho que essa dá para palavra. pensar assim, porque esse é um dos grandes problemas, né? Até uma das perguntas é relacionada aí à questão da influência da indústria na comunicação e no jornalismo aí na Europa. Se existe Europa. essa influência ou não, do que a gente tem muito aqui no Brasil, né? Das notícias que são patrocinadas e que nem sempre trazem efetivamente a ciência, mas sim um olhar mais parcial e não imparcial, né? Daquela questão. Assim, ninguém é santo, eu falo sempre, né? O ser humano, ele tá por tudo quanto é lado. Aqui a gente tem um monte de gente usando máscara no queixo, sim. A gente tem um monte de gente que nega que existe uma pandemia. Tem, porque o ser humano é ser humano por tudo. A única diferença que tem a Europa e alguns países, mais ou menos, é que ainda existe um governo regulador. Tá? Então, tem alguém lá que chega e fala: opa, daqui para frente parou. Né? Ao mesmo tempo, a gente também tem o diferencial de ter uma população bastante letrada. Essas coisas têm mudado, né? O que foi a Europa há 30 anos já não é a mesma coisa. Tem um contingente de imigrantes, de pobreza que está crescendo, e o governo não consegue dar acesso não tem a mesma igualdade, né? Uma coisa é você sair de uma família no centro de Paris, que todo mundo fala francês e que você vai numa escola boa, outra coisa é você filho de um imigrante, que seus pais não falam, e que você está numa escola lá no fim do mundo, ou seja, a igualdade não existe. Então, as coisas estão mudando. Mas ainda são países mais letrados, então faz com que as coisas se segurem mais, né? O francês, principalmente, ele lê muito, ele é muito crítico desde a escola. As crianças, elas têm, desde o do 5º ano, 6º ano, que eu já não sei mais como é que funciona, mas para mim era a 5ª série do ginásio, eles têm, por exemplo, uma reunião, eles têm um representante de classe que vai nas reuniões, que vai falar com o diretor, que representa a classe, ou seja, eles já aprendem essa questão de cidadania ali dentro e vão aprendendo e são muito politizados, já dentro da escola. Então, são coisas diferentes. Eles são incentivados a sair na rua e manifestar. Então, os professores falam, ok, vamos todos manifestar na rua. É uma coisa diferente. Então, as coisas se equilibram. Mas tem sacanagem? Tem. Mas as propagandas, né, a que a gente chama publi reportagem, elas têm que estar escritas, mas nada disso impede também que algum pesquisador sacana escreva sem falar que ele está escrevendo em nome de uma empresa. Isso também acontece, e tem empresas que têm estratégia mesmo de stakeholder, de ir lá né, de influencer, que é o médico, aquela coisinha de pagar jantar, isso tem, vai ter sempre.
Outra diferença, e eu vou chegar, porque o jornalismo não é mais o que a gente sonha, né? Então, assim, vamos deixar que não é essa coisa mais linda, que já foi um dia, talvez quisessem que fossem. A outra questão que eu estava falando é que aqui existe a necessidade, a vontade, a facilidade da transparência. Então, a indústria, sim, ela trabalha dentro das universidades, as universidades trabalham com a indústria, mas é muito transparente. Isso é interessante, né? Porque, ai, fica uma cara comigo. Mas eu tô, assim, Eu não estou vendo, então caiu aqui. Não é faz mal. porque assim, quando eu vou ver as perguntas, sai a minha Ah, cara. você tem que sair, entendi. Então tá, então já eu Mas eu vou, tô escutando. não vou me sentir mal sem cara. Então, Tô aqui. isso aqui é muito transparente e existe uma maneira de funcionamento também na Europa que quem toma a decisão ela é tomada depois de uma concertação, ou seja, de um debate, de uma pergunta e de um processo longo entre pesquisa, setor privado, ele também entra na decisão, na tomada de decisão, e o público, o consumidor. Então, quando chega uma lei lá na frente, todo mundo já está avisado. Não é, chegou, parou, não vai poder mais pôr sal ali. Não, todo mundo conversou, todo mundo foi. E por trás o público pedindo. Aí falaram que tem que pôr menos sal. Aí vou deixar de comprar a sua linguiça porque ela tem muito sal. Então, existe também essa força, ainda existe, embora ela diminua. E o jornalismo, quem quiser um livrinho fininho, que chama A Saga dos Cães Perdidos, de Macedo, eu não sei o nome dele, mas é Macedo o sobrenome, que ele conta que hoje em dia não existe mais jornalismo informativo. Hoje em dia é o jornalismo de comunicação. Então, quase tudo que está escrito, que se passa na televisão, no rádio, tudo, tem um porquê por trás, não é só informar. Ou é vender alguma coisa, ou é fazer propaganda política, tem alguma coisa atrás. Então, eu gosto muito daquele Educamídia aí no Brasil, acho o máximo Educamídia, e gosto... como é que é em Portugal? Não é Apolinário? Uma coisa assim, que ele detecta as fake news. Tem todos os países quase, hoje em dia tem esses detectores de fake news, mas esse português é muito legal, porque ele coloca, tipo, farol vermelho, é muito interessante. E o Educamídia, eu acho que a gente tem que educar, as pessoas têm que entender que um jornal hoje em dia não é uma coisinha fofa. Né? E é muito na linha do que você falou, né, Juliana? A gente tem muita informação, mas a gente não tem conhecimento. Então, assim, a informação está aí disponível, as pessoas leem aquela frase, mas não tem o conhecimento da construção daquele conceito, daquela frase, e isso acaba sendo um grande problema, né? O imediatismo, né? Assim, ler o título da notícia, você não leu o que está acontecendo, mas você já compartilhou, porque o título já te interessou para você compartilhar, né? Então, a gente tem esses problemas sérios. Assim, que é o grande desafio de vocês, que são professores de graduação, é que, assim, o grande desafio é que não adianta mais vocês virem com a informação, porque eles já estão bombardeados. Vocês sim. têm que ensiná-los a triar, a usar e se aprofundar. É um mega desafio para a gente, porque a gente aprendeu o quê? O professor falava, a gente acatava e não ia mais atrás, né? Sim. Eles não, eles já chegam questionando, mas esse não é. Então, assim, é um desafio que a gente tem, né? Muito grande. E outro dia eu estava com uma pessoa no WhatsApp e falou assim: não, mas eu só ouvi o começo da mensagem, porque o começo da mensagem é importante. Depende do contexto. Numa comunicação comercial e de vendas, claro, eu não quero que a pessoa pense, eu quero que ela tenha impulso de compra. Vou lá e pego. Mas quando você está desenvolvendo um projeto ou estudando, você tem que ler de A a B. Né, de A a Z, desculpa, né? Não parar no A a B. E isso abre muita brecha para fake news, porque o cara que acredita em fake news é o que lê normalmente o título, ou o cara mais esforçado lê o que a gente chama de acroche, que é aquele primeiro título. Sim, E parou, ele não vai atrás, né? E não vai E eu gosto buscar muito daqueles memes, né, assim, bestas, mas assim, tipo, ontem eu comi quindim, Albert Einstein. Eu adoro esses memes, que é para mostrar, olha só, né? Nem na fonte a gente vai mais. Sim, Mas a sim. gente também cai nessas, viu? Não sei vocês, mas às vezes quando não é o meu domínio de conhecimento, eu caio. Isso que é E a gente perigoso. até, assim, a gente tem que parar, respirar, ler, dar uma pesquisada, né? Comentar com alguém que você às vezes acha que tem mais proximidade com o tema, para depois você poder, né, realmente compartilhar aquilo.
porque querendo ou não, você também tem uma responsabilidade a partir do momento que você compartilha algo que não é verdadeiro, ou algo que, né, não faz tanto sentido, assim, ou pode prejudicar alguém. Então, a gente assume essa responsabilidade, né? Sim. Isso é bem Sim. importante. O que eu falo muito para os meus alunos, assim, vocês têm que imaginar que hoje em dia a internet é a praça pública. Você chega na praça pública e fala palavrão? Não, e por que você fala na internet? Você chega na praça pública e arranca a roupa? Não, então por que você fica falando dos seus sentimentos para 50 milhões de pessoas, né? Entender que mudou a nossa praça pública, o shopping center é outro, né? O clube, a praça, a festinha é outro. Então a gente tem que pensar nas nossas condutas. E muito o que eu falo, assim, sei lá, reforma política, eu não entendo, então eu nem sei se é bom ou se é ruim. Sim. Fico quieta, porque eu não sei, né? Vacina de Covid, eu também não entendo. Cloroquina, não entendo, não vou falar nada, não sei se é bom, se é ruim. Né, assim, quer dizer, eu tenho a minha opinião, mas quem sou eu? Eu não sou infectologista, eu não sou desenvolvedora de vacina, fico quieta. Mas, bom, bora lá para mais perguntas, se tiver. Tem, Ana, se você conseguir me ajudar aí, porque tá difícil para ver aqui. A Romana perguntou se existe algum plano do governo com combate à desnutrição e como é que eles tratam isso na França. Na França. Sim, é interessante. Tem todo o plano de obesidade também. A França dividiu, eu vou falar da obesidade e falo da desnutrição, tá? Também. Ela dividiu por setores. Os setores, infelizmente, onde tem mais obesos são os setores mais pobres. E eles fizeram hospitais referências. E tem projetos maravilhosos. E de desnutrição também tem. Embora ainda a desnutrição aqui ela seja pessoas idosas, pessoas doentes, né? Mas tem muita gente com difícil acesso à alimentação, tá? E sim, tem programas do governo, sim. O governo aqui é muito presente na prevenção, muito presente. Se eu não me engano, tem algum apoio até para os moradores de rua, né? Tem na França. Sim, tem. Uma bolsa. Tem. Aí tem os chuveiros públicos, os refeitórios públicos, fora que Portugal também, esses países mais latinos estão mudando também, mas esses países mais nórdicos trabalham muito com a solidariedade. E funcionou, e funcionou muito bem aqui durante a nossa quarentena, né? Como é que fala? Já esqueci. Onde estava todo mundo recluso, sob pena de multa, sob pena de ser imprisionado se saísse mais de 4 vezes na rua, estava todo mundo assim. A solidariedade tem funcionado muito, então, restaurantes também, né? Trabalham com essa questão solidária, bastante. Sim, legal. E a Carolina perguntou qual é a média de valores dos seus cursos, como é que funciona esse processo ali. Então, a gente tem, então, são 2 cursos, né? São dois horizontes diferentes. Então, os cursos na Europa, que não vou negar, são cursos mais caros, mas aí é curso para no máximo 10 pessoas, a gente não aceita mais que 10, porque são cursos quase que personalizados, individualizados, etc. E aí depende, vai de 1.500 a 4.000 euros. Tá? Então depende, mas essa é uma coisa que a gente chama quase que VIP, tá? Porque realmente são cursos onde vocês vão conhecer o hospital, entrar lá dentro, falar com o médico, discutir, ficar uma manhã inteira falando com o médico. Outro, aqui, o que a gente faz aqui em Paris, conhecer o diretor do restaurante de autogestão da L'Oréal, sede Paris L'Oréal, que faz chocolatinho gravado a ouro, né? Para quem é de Wuhan é uma coisa assim de babá. Eu que não gosto de Wuhan, quando eu vou lá eu adoro, porque assim é de babá aquilo. Então assim, e normalmente as visitas elas são atribuídas uma por pessoa, então é quase à la carte. Então por ali, esse é um processo diferenciado, tem que se candidatar, que mandar currículo, etc. Mas vale muito a pena. Digo, não, sou suspeita, mas realmente muda a visão, né? Então, e depois a gente tem fazer isso, né, Ju? Eu tenho acompanhado já há bastante tempo as visitas na França, Espanha, Portugal. Acho que é um mergulho realmente numa outra cultura e muito legal. É um mergulho e assim, é um divisor de águas, né? Para ver, porque eu acho muito interessante também, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas aqui não funciona. Não, vem aqui ver.
Aqui também foi tudo subdesenvolvido e horrível. Mas vem ver o caminho que as pessoas fizeram. E vem ver, eu falo muita coisa aqui. Vem ver que a gente sai para pôr o lixo na esquina. Não é todo brasileiro que saía para pôr lixo na esquina. Vem ver que quando neva a gente tem que tirar aquela neve pesada, porque se alguém cair no chão a gente que é culpado. Né? Vem ver, eu tenho tentado colocar sempre os alunos para fazer um projeto social. Acordar às 5 da manhã para distribuir sopão. Que o francês faz isso. Né? Tem essa questão do solidário. O europeu faz isso, ele é solidário. Então, as pessoas acham que só porque são países estáveis economicamente, é tudo perfeito e vive todo mundo como em Beverly Hills. Não é, gente. Não é Beverly Hills, é Europa. Levar o lixo na esquina, carregar seu lixo, se comprometer com as suas coisas e ser cidadão, né? Bom, aí, então, esse curso que são os mais caros, etc., mas que vale a pena, e eu se falo, todo mundo pode, viu? Todo mundo pode, é uma questão de organização. 5 anos que durem, 6 anos para se organizar, mas dá. Se dê o valor, que tem muita gente que fala assim, mas eu não posso. Aí eu brinco, né? Olha, para o Alexandro. Mas se enche de sapato da Corello. Tem Corello aí no Paraná? Nem sei o que é Corello. É uma marca que tem em São Paulo, e que todo mundo se enche de sapato da Corello e não se dá uma viagem, que acha que não merece. Né? Lá no fundo, não, merece, compra menos sandália. E você tem também, né, Juliana, os cursos mais acessíveis para os estudantes. Isso. E aí a gente tem esses online que também não são tão baratos, porque a gente também são cursos personalizados, são 10 pessoas na tela só, e o exercício personalizado e tudo, mas tem esses, e tem o de aluno, que esse de aluno, eu vou até falar o preço para vocês, é R$35. É menos que uma balada. Super acessível. Nem dá para ir na balada agora, né? Aproveita para fazer um curso. Pois é, aproveita. A gente teve, por exemplo, certificações internacionais, a gente teve um de como usar as mídias sociais para alavancar a carreira, a gente vai ter empreendedorismo rural, muito interessante, quem quer abrir a sua lojinha, empreendedorismo rural não é só ter uma fazenda, mas é como morar e levar a civilização de volta para a roça, entre aspas, né? A gente vai ter um de produção biológica de leite, e a gente tem um de gestão, mas isso é mais para agrônomo, que é a gestão remota de propriedades agrícolas. E para a próxima rodada, a gente vai ter um sobre desperdício, a gente vai ter um sobre o SIGA, que é um projeto aqui que usa como base a classificação nova dos alimentos processados, ele muda, ele dá uma estabilizada, porque a nova às vezes ele é um pouco radical, ele não, e ele faz um trabalho de ajudar as empresas a melhorarem a composição dos alimentos, ou seja, a sua bolacha passar de C, no Nutri-Score, para o A. Então vai ter esse, e vai ter, Agricultura 0.0, etc. Esse é acessível. E depois tem o Papo à Mesa aberto, a cada 15 dias, é só acompanhar a gente, tem sido, assim, papos deliciosos, e para aluno é muito interessante ver esse universo, ver outros livros, porque nem sempre eu vou ler o mesmo livro que vocês o meu, mas ouvir o outro livro, e a gente vai começar também o Veracruz Ensina. O Veracruz Ensina tem o workshop que a gente fez, com o Observatório de Alimentação do Odela, né, da Universidade de Barcelona, e a gente vai ter curso de LinkedIn, a gente vai ter curso de como montar um aplicativo na área de alimentos, a gente vai ter algumas coisinhas, e também acessíveis, tá? Bacana. Todos são acessíveis, é que um demoram anos para chegar lá, o outro é só não ir na balada. Só se planejar. E o outro é só não ir na balada. Queria agradecer muito a tua disponibilidade de falar aqui com a gente, tá? Infelizmente, a gente está chegando aí no nosso finalzinho. A Flávia até entrou aí na sala para dar um oi para a gente, mas acabou saindo. Mas eu queria agradecer, né? Quero deixar aí para você também deixar suas palavras finais, depois a Ana, mas de antemão queria agradecer muito. Eu acho que foi muito bacana essa troca de experiência e todo esse conhecimento que você trouxe. Obrigado. Muito obrigada pela tua participação. Complementou um pouco do que a Karina falou ontem da França também, que a Karina também contou um pouquinho da experiência dela em estudar fora e tudo mais. Mas eu acho que você trouxe essa questão de um olhar diferente, né? E esse olhar diferente, a gente conversa muito, eu, Alex, a Ju até que entrou aí agora, conversa muito sobre essa questão das mídias sociais, o que pode ou não pode também um profissional nutricionista postar. E eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem que alinhar isso e os nossos alunos precisam saber também.
Então, muito obrigada por esse momento com a gente. Olha, eu agradeço, como eu falei, é um prazer, sempre que se precisarem, contem comigo, se não for eu, a gente faz curadoria, eu indico outra pessoa para falar no meu lugar, e parabéns mais uma vez, estou à disposição do que vocês precisarem, isso que eu falei do Veraquis Conecta, se vocês quiserem falar, Juliana, a gente quer que os nossos alunos tenham acesso ao professor XYZ com esse tema, falem que a gente organiza para vocês, a gente pode fazer um Veraquis Conecta para vocês, tá? E fico também à disposição se vocês quiserem falar de comunicação, tô com vocês todos e desejo um sucesso um futuro de sucesso e de muito brilho para todos esses alunos que estão assistindo a gente. Obrigada, Ju. Obrigado, Juliana. E agora, né, daqui a pouco, às 8h30, né, na nossa sala lá no YouTube, a gente começa a próxima palestra. A gente até daqui a pouco, então. Obrigadão. Até.